Dia, mais uma vez vamos para a nossa aula. Lembrando que na nossa última aula nós fizemos uma revisão e mais tarde nós voltaremos nessa revisão. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o iniciozinho da matéria, que corresponde aí já ao conteúdo do terceiro bimestre. Nós vamos falar um pouquinho sobre as características dos seres vivos. Característica parte 1, porque a gente dividiu aí o capítulo do livro, esse bloco aí em duas partes, para ficar mais tranquilo para a gente conversar, tá bom? Então, o que é preciso para ser um ser vivo, né? Quando a gente olha a natureza, quais são as características que os seres vivos, de uma maneira geral, eles vão ter, né, para que eles sejam considerados efetivamente um ser vivo? Por que uma pedra não é um ser vivo e um passarinho, como aí tá um sanhaço aí na foto que eu coloquei para vocês no slide, o que um sanhaço, um ser vivo, um pedaço de pedra não é? Então vamos lá. Primeiro, todos os seres vivos, né, com exceção dos vírus, que a gente vai falar isso numa outra aula, tá? A imensa maioria dos seres vivos possuem organização celular. Como assim? Eles são formados por células. E essas células também têm a capacidade de sozinhas, né, em alguns momentos, se comportar como um ser vivo. Então, todo ser vivo, se ele seja formado por uma célula só ou por muitas células, eles vão ter organização celular. Segundo, eles têm metabolismo, né? Dentro da célula ocorrem várias reações químicas que vão ser importantes para a manutenção da vida daquela célula. E o conjunto dessas reações químicas é o que a gente chama de metabolismo. Então, todos os seres vivos têm metabolismo, tá? Outra, ter a capacidade de se reproduzir. Todos os seres vivos, né, todas as espécies, elas têm capacidade de reprodução, de gerar descendentes, tá? Então, uma célula, ela consegue se dividir e gerar outra célula. Um organismo pluricelular, que tem várias células, como passarinho, consegue se reproduzir e gerar um descendente, um outro passarinho, tá? Nós conseguimos gerar descendentes também. Capacidade de responder a estímulos do ambiente. Como assim? Todos os seres vivos, eles reagem a algo que acontece no ambiente, tá? Muitas das vezes essa reação se traduz em movimento, mas pode ser diferente. Células, por exemplo, no meio de cultura, elas podem produzir alguma substância de acordo com características do meio ali em volta, né? As plantas vão crescer em direção à luz, né? Respondendo a um estímulo da luz. Nós, se alguém apertar a nossa pele, a gente vai sentir dor, né? A gente vai tirar a mão ali, por exemplo. Então, isso é uma resposta a um estímulo. Você vai andando em direção a algum lugar na sua casa que você está sentindo um cheiro bom de comida. É uma resposta a estímulo. Então, tudo isso são várias coisas que são respostas a estímulos, a algum fato que ocorre no ambiente ao nosso redor. Então, isso também é uma característica de um ser vivo. Então, todos os seres vivos, como eu já falei, com exceção dos vírus, tá? Isso a gente vai falar num outro momento, né? Reúnem essas características aqui, de uma bactéria lá unicelular microscópica até a baleia azul, que é o maior mamífero aquático do mundo. Todos eles vão ter essas características que a gente está vendo agora. E aí, né, falando da bactéria e da baleia azul, né, coloquei aqui para vocês no slide. Então, a gente vai falar agora que os seres vivos eles são agrupados em dois grupos, segundo a organização celular, segundo o número de células, tá? Então, quando a gente fala que um ser vivo ele é unicelular, é porque esse ser vivo é formado por uma única célula. Como eu já tinha falado para vocês antes, todo ser vivo é formado por célula, e essa célula tem capacidade também de ter todas aquelas características que a gente viu lá
as características de um ser vivo se reproduzir, responder a estímulo, tem metabolismo, né? Ela já é uma célula. Então, uma célula separada, né? Existem seres vivos que são uma célula. Cada indivíduo é uma célula. Com exemplo disso, as bactérias são assim, os protozoários são assim, alguns fungos são assim, algumas algas protistas, as arqueias são assim. Então, existem vários grupos de seres vivos que são unicelulares, tá? Os organismos pluricelulares são formados por várias células. Nós somos seres humanos, somos animais. Um ser humano adulto tem trilhões de células. Uma baleia azul, então, que é o maior mamífero aquático, vai ter muitas e muitas e muitas e muitas células, tá? Na realidade, elas variam, as células podem variar um pouco de tamanho, mas na realidade, né, uma célula de uma baleia azul vai ter praticamente o mesmo tamanho de uma célula nossa. O que vai mudar é a quantidade de células presentes no organismo da baleia e no organismo do ser humano, ou no organismo de um ratinho, enfim, tá? Então, existem vários seres vivos que são pluricelulares. Exemplos: todos os animais são pluricelulares. As plantas são pluricelulares, tá? Os fungos, muitos fungos, né? Como os cogumelos, por exemplo, são pluricelulares, tá bom? Então, seres pluricelulares são aqueles formados por várias células. E essas células, gente, elas nos organismos pluricelulares, elas vão se agrupar em estruturas chamadas de tecidos, e esses tecidos vão formar os nossos órgãos, né, que compõem os nossos sistemas. Os tecidos, eles são formados por células especializadas, né? Nem todas as células no organismo pluricelular são iguaizinhas, elas se especializam em algumas funções. E como eu acabei de falar, esses tecidos são formados por células parecidas, que são especializadas para fazer uma função aí específica, né, importante para o funcionamento do organismo. Aí eu botei aqui para vocês, galera, pessoal lá do externato, os mesmos exemplos que tem lá no livro de vocês, tá bom? O tecido muscular, que é o tecido que forma os nossos músculos, que vai ter a função de realizar movimento, realizar força. Então, se a gente consegue se movimentar ou erguer algo que é um pouco pesado, né, isso acontece por conta da ação do tecido muscular. E o tecido adiposo, que é a reserva de gordura do nosso corpo, né? Quando a gente está um pouquinho acima do peso, que a gente tem um acúmulo maior de tecido adiposo. E qual a função do tecido adiposo? Ele é uma reserva de energia, né? Ele é importante ali para que quando outras formas de energia vão acabando no nosso corpo, a gente vai utilizando a gordura como reserva de energia, né? Por isso, quando a gente faz bastante exercício físico, a gente emagrece, porque a gente vai consumindo essas reservas de energia do tecido adiposo, e também ele tem proteção contra o frio, tá? A camada de gordura, ela dificulta a passagem de calor para fora do corpo quando o ambiente está frio. Então, você, por exemplo, o urso, para ele descansar, né, ao longo do inverno, ele vai se alimentar de muitos alimentos de origem animal para poder acumular bastante gordura, e com isso ele consegue ali se proteger do frio e também consumir aquelas reservas no momento que está ali em sono profundo ali esperando o inverno passar, tá? Isso explica, por exemplo, para uma pessoa às vezes que ela é mais cheinha, mais gordinha, ela vai sentir menos frio, né, num período frio do que uma pessoa que é muito magra, né, e ela vai também sentir mais calor, né, vai ter mais dificuldade quando o ambiente é mais quente, porque as reservas de gordura elas também impedem, dificultam essa troca de calor entre o corpo e o ambiente, tá? Então, falando das células, né, que é a nossa característica aí, uma das mais importantes dos seres vivos. Qual é a característica básica de uma célula? Toda célula ela vai ter três estruturas básicas, seja ela de qual tipo for, tá, gente? Ela vai ter, primeiro, membrana celular, ou membrana plasmática, como a gente chama. A membrana, ela delimita a célula. Então, a membrana vai definir o que é fora da célula e o que é dentro da célula, tá? Ela vai ter uma função muito importante na comunicação, né, de uma célula para outra, por algumas proteínas, algumas substâncias que ela tem ali nessa membrana. E também a membrana tem uma função extremamente importante, que ela controla a entrada e saída de substâncias das células.
que tipo de substância entra e sai, quanto dessas substâncias vão entrar ou sair, tudo isso é controlado pela membrana plasmática, por isso ela tem um papel extremamente importante na vida, nos processos do metabolismo dentro da célula. O citoplasma é um material gelatinoso, geralmente feito por água, sais minerais, proteínas, né? Que vai preencher a célula e mergulhado nesse citoplasma nós teremos as organelas celulares, que são estruturas que vão realizar várias funções importantes para a manutenção da célula. Numa próxima aula, né, ainda, né, agora no sexto ano, a gente vai estudar, a gente vai ver ali as funções de cada uma dessas organelas, tá, gente? Cenas dos próximos capítulos. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. E, além do citoplasma, as células vão ter material genético, ou seja, o nosso DNA, o ácido desoxirribonucleico, tá? O DNA, ele é uma molécula extremamente importante para a vida da célula, porque ele contém um código que vai apresentar ali as informações necessárias para o desenvolvimento e funcionamento da célula. Ou seja, as características da célula vão estar ali escritas nesse código presente no DNA. A célula vai funcionar de um determinado jeito ou de outro, dependendo do que estiver ali sendo mostrado no DNA. Então, várias das características que estão na célula são determinadas pelo que está ali no DNA, tá bom? Então, o DNA é extremamente importante para o funcionamento da célula. Sem DNA não tem funcionamento da célula. E aí a gente vai falar agora, depois de falar as características básicas das células, a gente vai falar de alguns tipos, da classificação de alguns tipos de células, tá? A primeira delas no livro tá por último, mas eu acho mais interessante a gente falar. O primeiro delas são as células procariontes, né? Ou as células com núcleo primitivo ou sem núcleo, tá? São células mais simples do que as células eucariontes, são menores também do que as células eucariontes que a gente vai ver daqui a pouquinho. E são células que apresentam apenas um tipo de organela, que são os ribossomos. Adiantando para vocês que são as organelas que produzem proteínas, né, que são importantes para o funcionamento da célula. O material genético, o DNA, ele está bem desorganizado dentro do citoplasma, ou seja, a gente diz que as células procariontes, elas não têm um núcleo, elas não têm uma região aonde esse DNA fica bem compactado, bem organizado. Elas não têm isso, tá? Então isso é uma característica de célula procarionte. Né? Elas apresentam, além daquela membrana, né, elas apresentam parede celular, que é uma estrutura mais rígida, que ajuda a proteger e dar forma à célula. Além da parede celular, ela costuma ter uma cápsula, que é uma capa protetora ali, que vai ajudar também a parede celular na proteção da célula, tá, da procarionte, e ela pode apresentar cílios para locomoção ou flagelos, tá? Que são esses maiores aqui, que vão bater e vão ajudar as células que são móveis a se deslocar no meio aquoso, tá bom? Meio líquido. As bactérias e as árqueas, ou arqueobactérias, são seres procariontes. Então, na natureza, quais seres vivos a gente vai identificar como tendo célula procarionte? Bactéria e arqueobactéria, tá? E todos esses seres vivos que são o quê? Unicelulares. Então, os seres procariontes, como as células procariontes elas são mais simples, elas não têm um metabolismo tão complexo quanto as células eucariontes. Todos esses seres vivos, cada indivíduo vai ser uma célula só, tá? Então, todos os seres procariontes são unicelulares. E aí, galera? A gente falou da célula procarionte, agora a gente vai falar da célula eucarionte.
A célula eucarionte, ela é bem maior do que uma célula procarionte, microscópica também, tá, gente? A grande maioria são microscópicas, mas se a gente for olhar no microscópio uma célula eucarionte e do lado uma célula procarionte, a gente vai ver que as células eucariontes vão ser bem maiores do que as procariontes. E isso tem uma explicação. Por quê? Primeiro, ela é muito mais complexa. Ela vai ter uma grande quantidade de organelas, tá? A gente tem aqui listadas ou identificadas várias estruturas aqui, cada organela dessa com uma função diferente para sustentar o metabolismo e a vida da célula. Então vai ter, por exemplo, a mitocôndria aqui que produz energia, o lisossomo que está envolvido na digestão intracelular, o centríolo aqui que ajuda a divisão celular, e outras organelas que vão ter outras funções importantes para o metabolismo da célula. Além disso, todas as células eucariontes vão ter o seu DNA localizado num núcleo, tá? Esse núcleo, ele é uma região compacta que vai conter ali dentro todo o DNA da célula, todo o DNA genômico da célula, tá bom? Então, é uma estrutura que vai conter o DNA. Isso a gente não vê nas células procariontes. A gente só vê nas células eucariontes. E eucarionte vem de duas palavrinhas do grego, quer dizer núcleo verdadeiro. São as células que possuem núcleo. Tá bom? E aí, galera? Isso é uma célula, aqui um desenho de uma célula animal eucarionte, né? Então, as nossas células têm uma organização muito semelhante a essa aqui, né? Que é um esquema aqui de uma célula animal genérica, tá? E além dos animais, plantas, protozoários, algas protistas, fungos apresentam células eucariontes. Essa aqui é uma célula animal. Os outros seres vão ter células um pouco diferentes em algumas características. Por exemplo, uma célula eucarionte vegetal, repara que ela vai ter várias daquelas mesmas organelas que a gente viu na célula eucarionte animal, tem núcleo, por isso é uma célula eucarionte, tá? Mas ela vai ter algumas estruturas que são comuns apenas de células vegetais, que a gente não observa nas células eucariontes animais, tá? Primeira delas, a parede celular, que é de um tipo diferente daquela lá da bactéria, tá? É uma parede celular de celulose, a mesma substância que a gente usa aí para fazer a folha de papel do caderno, né? Que é uma estrutura presente na parede celular das células vegetais. Qual é a função dessa parede? Também é de proteger e dar forma à célula, tá? Célula animal vai ter parede celular? Não vai ter. Célula vegetal tem parede celular? Tem parede celular. Vacúolos grandes, né? São essas estruturas aqui, ó, que são responsáveis por armazenar muitas substâncias diferentes, principalmente água, mas também proteínas, açúcares, e também tem função na digestão intracelular. A gente vai ter também os plastos, tá? Aqui nesse esquema a gente só vai ter representado o cloroplasto, que é um tipo de plasto. Os plastos são vesículas, são estruturas em formatos de bolinhas, né, dentro da célula que vão conter pigmentos. Esses pigmentos dão cor às plantas, dão cor às células e, por consequência, às estruturas formadas por essas células, tá? Um dos pigmentos mais importantes das plantas, por exemplo, e de outros seres que realizam fotossíntese é a clorofila. A clorofila nas plantas fica numa organela chamada de cloroplasto, que eu acabei de falar, e é um pigmento que tem cor verde e por isso as folhas, né, e os caules, principalmente os caules jovens ali, têm a cor esverdeada, porque suas células têm bastante clorofila, bastante cloroplasto, e a clorofila ela tem uma função muito importante na realização da fotossíntese, tá? Aquele processo onde a plantinha, com a ajuda da luz do sol, vai produzir o seu próprio alimento e também vai produzir oxigênio, tá bom? Então a clorofila ela participa ativamente do processo de fotossíntese. E é isso aí, gente. A gente vai ficar por aqui, né? Eu vou deixar depois o link do vídeo aí quando eu gerar o PDF para vocês. Não esqueçam de fazer as atividades, tá? E de tirar todas as dúvidas lá no grupo do WhatsApp. Para quem não é lá da escola, quiser tirar dúvidas nos comentários, pode colocar aí que eu explico a vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Um abraço,
Muito obrigado pela atenção, gente, mais uma vez, e até mais.